Olá a todos do Congresso Internacional Movimentos Docentes de 2022. Eu sou uma das autoras do trabalho intitulado Reflexões Formativas, Memórias Escritas de Si na Interface da Ficção Científica e Ensino de Ciências. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto de Educação Matemática e Científica da Universidade Federal do Pará. Esse trabalho está dividido em uma introdução, em outra seção intitulada A Escrita como Aprofundamento de Si, Possibilidade de Reinvenção de Si pela Escrita, algumas considerações finais e as referências. Então, esse texto ele tem um tom pessoal. Ele se trata de uma reflexão e uma perspectiva memorial sobre os rascunhos, os esboços iniciais, né, que eu busquei articular nesse delineamento da proposta da minha tese de doutorado, e que tinha estava repleta das minhas experiências em sala de aula. Então, na verdade, ele parte de uma identificação minha com essa diversidade de histórias de vidas captadas em forma de confissões, muitas vezes, por parte dos alunos, né, que escapavam, aparentemente, às discussões centrais das disciplinas que trabalhei, atuando na formação inicial docente em ciências e biologia. Após um longo período, um percurso, né, característico do doutorado, eu fui reforçando a minha aproximação a uma possibilidade de utilização de recursos audiovisuais, mais especificamente dos filmes, como recurso pedagógico, algo que eu utilizo até então bastante em sala de aula, e gosto bastante, principalmente aqueles que se valem de narrativas de ficção científica, interpretando o progresso técnico-científico e suas implicações para o meio ambiente e toda a civilização, dado que se nota também uma adesão dos próprios alunos quanto a obras desse gênero. No entanto, em decorrência da pandemia Covid-19, eu acabei sendo forçado a uma mudança de perspectiva da utilização de possíveis recursos, né, que poderiam me servir para o encaminhamento de uma possível tese. Então, eu reencontrei na escrita um caminho alternativo. Embora essa escrita não se separasse totalmente dessa dimensão, desse universo que a ficção científica proporciona. Na verdade, ela vem muito inspirada, principalmente nesses filmes de ficção científica. Então, eu uso como suporte-fonte essas minhas inspirações desde a infância. Os filmes e o acesso a todo o universo fantástico que me proporcionaram, assim como aquilo que criei na tentativa de desbravar minha mente quando me percebi afundado em mim desde que a pandemia nos atingiu. Então, sim, essa escrita ela traz elementos da ficção científica, principalmente aquelas que se encaminham pelas distopias, pelo mundo devastado, catástrofes ambientais, que sim também traz algo de um fascínio estranho sobre essa desconstrução da humanidade, né, que é contido no imaginário de um mundo em extinção. Então, a partir desse caminho pelos aspectos da ficção científica, principalmente essa que vai pelo universo distópico, né, eu não intenciono promover uma aversão em prol de uma abolição das tecnologias e avanço tecnocientífico, né, até mesmo por aderir bastante ao uso dessas tecnologias. Não é uma ação que vise uma utópica sociedade em plena harmonia com a natureza e sem interferências, mas que venha, e esse é um ponto fulcral, talvez, problematizar a magnitude de nossas atitudes e reconheça a possibilidade de minimizá-las, principalmente trazendo essas discussões para o ensino de ciência para além do contexto e da memorização. Se alguns estudos apontam o uso do conto de ficção científica, por exemplo, né, lembrando essa ligação com a escrita, né,
o uso do conto da ficção científica no processo de ensino de ciências, da abordagem de conceitos, conhecimento científico, relações sociopolíticas, entre outras dimensões, busco primeiramente estas relações em mim, por meio de um conto de minha autoria, uma expressão de si por meio das escritas. Então, nesse conto, que eu trago uma parte no texto, ele está ainda em fase de construção, ele se remete a um futuro distópico, onde alguns personagens são apresentados sem serem nomeados. Está sendo delineado na intenção de apresentar certas conexões das minhas identidades com elementos de obras de ficção científica, filmes, livros e de outras experiências para além da vida acadêmica. A exemplo do luto, e mesmo questões sobre a nossa dependência tecnológica, questões socioambientais e a individualização crescente, por exemplo. Então, eu faço uso do conto me aproximando dessas memórias de vida que vêm desde a infância, como eu vi as questões socioambientais, tecnológicas, por exemplo, lá em filmes, exemplo de Mad Max, com a ideia de um deserto onde as pessoas passam a viver, né? Assim como eu trago uma relação dentro desse conto da minha proximidade com as leituras acadêmicas a respeito dessas questões socioambientais também. Bem, no conto, esta outra forma de trabalhar a ficção científica encontra o receio próprio das distopias, assim como a vontade de descobrir outros caminhos que talvez desencadeiem para um fazer diferente, primeiramente em mim como docente, e sirva como ferramenta àqueles que puder alcançar em sala de aula. Não se trata de assumir a jornada do herói, que se descobre salvador, mas de qualquer parcela de contribuição que possa oferecer para o ensino de ciências, na esperança de que seja verdadeiramente significativa. Então, a produção, essa escrita, ou conto, né, aqui assume igualmente um meio de expressão de um aglutinado de angústias por experiências do campo profissional, pessoal, em aproximações aos relatos de histórias de vida, porque a educação e a formação processos de transformação, múltiplos projetos que habitam, tecem, percorrem, dinamizam e programam os relatos das histórias de vida e nos informam sobre os desejos de ser e de vir a ser de seus autores. Então, esse vir a ser ou reinventar-se também, como eu ouso, né, dizer, compõem caminhos que surgem de quietudes, que, embora tecidas no íntimo, estão conectadas a uma rede pulsante, né, a própria humanidade. São novos pontos de partida que reorientam os modos de pensar, o epíteto específico que define nossa espécie. Sábios, tecnológicos ou destruidores. Isso diz respeito diretamente em pensar e promover práticas educativas que permitam enxergar formas de adaptação em respostas às investidas predatórias que colecionamos nas veias da Terra. Outras maneiras de agir e de ser que não nos condenem a educar pela sobrevivência em um mundo hostil, como os projetados nas obras de ficção científica. Então, eu convido os colegas a buscarem esse texto quando for publicado. Eu agradeço a atenção dada. Muito obrigado. Algumas das minhas referências, e aqui finalizo a apresentação.